Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje nós vamos conversar sobre filosofia, crítica da literatura, sociologia, semiologia, a semiótica, a partir do filósofo francês Roland Barthes. Ele fez 100 anos agora no mês de novembro e também foi motivo de um evento que aconteceu no campus do Instituto Federal em Canguaretama. E para conversar comigo, nós temos aqui no estúdio, no programa Educação em Pauta, um dos organizadores, que é o professor de filosofia do campus, Alfredo Marques. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa de hoje. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite também. A primeira pergunta é como é que foi a organização, essa ideia, O senhor, como um dos organizadores, como é que foi essa ideia de falar sobre o Barthes e também como é que foi recebido pelos alunos do campus? A primeira pergunta para orientar a escolha de Barthes é por que Barthes? O IFRN ele tem uma característica, independente de qual campus você esteja alocado, que é as múltiplas áreas do conhecimento estarem tão próximas. O aluno, tanto do ensino básico quanto do ensino superior, tem na presença institucional tanto professores como pesquisas sendo desenvolvidas desde a área de matemática ou de etnomatemática até na área de filosofia, pesquisas no campo da ética ou teoria do conhecimento ou até mesmo o pensamento contemporâneo como o de Roland Barthes. A escolha de Barthes foi orientada pelo fato da própria característica do campus Canguaretama, que trabalha com o conceito de diversidade, tem um múltiplo trabalho em antropologia, pedagogia e filosofia, trazendo os profissionais da área de matemática e também os profissionais da área de exatas, informática e literatura para o campo da discussão. Então, eu pensei, diante dessa multiplicidade de alunos, qual pensador poderia ser... Atravessar essas ideias, Perfeito. Qual pensador seria adequado para a prática pedagógica do campus? E Barthes me pareceu, e agora, depois do evento, a gente vê que estava certo essa escolha, ser o pensador ideal para os próximos anos de trabalho teórico e de pesquisa e de extensão do campus, pelo fato de Barthes ser um pensador também da diversidade. E a diversidade em Barthes, ela parte desde o ponto da diversidade antropológica mesmo, até a diversidade e a vastidão que nós vamos encontrar na obra de Barthes de temas que ele chama de fragmentos, São fragmentos que ele vai nos dizer, ou traços, ou figuras escolhidas para serem pensadas. Então, essas figuras podem ser pensadas até mesmo para um aluno do ensino médio, e esse foi o nosso grande desafio, de trazer um pensador contemporâneo com uma bibliografia própria para o aluno do ensino médio, para o aluno do ensino superior e da pós-graduação. E a escolha de Barthes, para nós, pareceu ser a mais razoável, além dessas razões, pelo fato de Barthes dar as condições de se pensar os conceitos da tradição. É em Barthes que a gente vai encontrar os conceitos da tradição, a tradição do pensamento ocidental, que já data do século VII a.C. para cá, mas não esses conceitos de uma forma pura. Esses conceitos em Barthes já são pensados, como é típico do pensamento contemporâneo, de forma intensiva. Então, e bem próxima também à realidade onde ele está inserido, Porque quando ele vem para a televisão, a câmera fotográfica, a literatura, então você traz um objeto muito palpável da sociedade ao qual ele está contextualizado, Perfeito. Exatamente esse é o ponto. Barthes nos parece ser o filósofo adequado para esse trabalho, porque Barthes, nós podemos dizer que é o filósofo o pensador, na verdade, o pensador do cotidiano, Ele, ao mesmo tempo, tenta, a partir de um método específico, que é a oposição entre o conceito de natureza e cultura, refletir o real e as dimensões cotidianas do real dentro dessa perspectiva. Os fenômenos que nos aparecem são fenômenos naturais ou são fenômenos históricos? Eles são um resultado de um processo de significação, de um regime de signos que nós mesmos construímos ou nós encontramos nesses fenômenos naturais a essência. Ou eles são os dois ao mesmo tempo? Ele discute essa perspectiva também? Não, ele opõe. Ele opõe, ou existe a perspectiva do natural, que nós vamos encontrar, por exemplo, em tradições míticas, religiosas também, e
Do social que foi construído, né? E do social histórico, exatamente. Antes de entrar mesmo, a gente vai tentar até deixar mais interessante para você de casa. Filosofia é uma disciplina que até os alunos às vezes ficam meio, né? Transformar essa entrevista mais numa conversa, professor. Perfeito. Às vezes ficam meio com medo, ou não conseguem compreender bem. Mas antes de entrar puramente nessa discussão do Barthes, vamos falar sobre o evento que teve a participação de 2 pesquisadores estudiosos também, barthesianos, no Nordeste, que foi a professora Michele Cristine Medeiros da Silva, né, de Campina Grande, Universidade Federal de Campina Grande, e também da Ilza Matias de Souza, UFRN. Então, quer dizer, vocês colocaram na prática também essa religação, né, com outras instituições. O que mais houve e aconteceu nesse evento, professor? Bem, o evento, assim, ele, do ponto de vista institucional, ele foi pensado para crescer, né? Ele foi pensado para ter novas edições. Na oportunidade de que não havia eventos comemorando o centenário de Barthes no Nordeste, a gente decidiu reunir aqueles que nós consideramos os principais pesquisadores, né, na área. E a professora Michele é a professora de Antropologia Alimentar, né, da Universidade Federal de Campina Grande. Tem um trabalho, podemos dizer, vasto e fragmentado também, porque ela tem a formação de graduação em nutrição e um doutorado em Proust e Barthes, né? Então, ou seja, literatura e semiótica e filosofia. E a professora Ilza, que é quem, de fato, né, orientou aqui no Rio Grande do Norte os estudos em Barthes, né? E ela é de qual departamento, professora Ilza? Ela é do Departamento de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Para você ver, assim, a conheci na época em que era estudante, né? E a conheci a partir também dos estudos barthesianos, né? Mesmo sendo um estudante de departamento distinto, acaba que fui tocado pela reflexão de Barthes a partir da professora Ilza, que foi nossa conferencista de encerramento do evento, né? E até por ele próprio, né, ter diversas nuances. Escritor, sociólogo, crítico literário, semiólogo, filósofo. Ele termina conseguindo religar saberes que nos deixam, na prática, com essa possibilidade também de ver diversas atmosferas de um pensamento filosófico tão importante para a sociedade atual, não é isso, professor? Exato. Assim, Barthes tem uma característica marcante do pensamento contemporâneo, que é esse aspecto. O pensamento contemporâneo, ele se coloca no lugar onde não há uma fronteira, né? Pelo menos ele tenta estar lá. Sim, existe estilo, existe forma, existe método, existem procedimentos e temas a serem abordados por áreas do conhecimento, pelo menos dentro das ciências humanas, né? Até o pensamento contemporâneo recente. E Barthes parece que desafiou isso de uma forma pessoal, né? Na própria, como ele diz, idiorritmicamente, né? Ou seja, ele se implica dentro da sua obra, existe um ritmo pessoal de Barthes, tanto na sua produção quanto nos seus textos, né? Você vai encontrar um Barthes tanto sociólogo, um Barthes antropólogo, um Barthes filósofo, um Barthes crítico. Por quê, né? Mais importante do que essas divisões da área do saber é qual é o problema orientador de Barthes, né? E o problema orientador de Barthes permeia todos esses campos do saber. Qual é o problema orientador de Barthes? Ao meu ver, o problema orientador de Barthes é o problema do natural e do histórico, como há pouco a gente falou. Isso que vai nortear toda essa sua trajetória. Exato. Tanto dentro do pensamento dele, esse problema do natural e histórico, que é o tema, né, são os conceitos pelos quais ele trabalha a tradição e intensifica ela, quanto principalmente dentro de uma perspectiva de fundamento, a questão do regime de significação, o regime linguístico. O telespectador deve estar se perguntando, mas o que... Como é que a gente se localiza dentro dessa... Porque, assim, Barthes exige muita, ou qualquer pensador contemporâneo, exige muito estudo pelo fato de que nós herdamos uma tradição anterior. E eles estão respondendo essa tradição anterior. E ele fala um pouco dessa questão, né? Dessa questão histórica, quando ele vai para a literatura. Fala. A literatura é um caso singular em Barthes, né? Porque ele pretendia fazer
pensamento através do romance, né? Então, realizar a atividade do pensar não através de um sistema filosófico ou um regime de signos específicos dentro de uma ciência, mas fazer com que o pensamento fosse fantasmagórico, né? Fazer com que o pensamento ele fosse um lugar da figura, da encenação e da cena também, né? E que ele ali existisse e permeasse não só os personagens, mas principalmente, que é uma figura central para Barthes, o leitor. No nosso caso, agora, onde nós estamos, você, telespectador. O Barthes, ele inicialmente era estruturalista, né? Perfeito. E aí, formado em letras clássicas na década de 40, gramática e filosofia também. E aí, as primeiras influências dele foi bem da semiótica, né? Do Saussure. Como é que a gente pode já começar a se aprofundar ou trazer experiências desse Barthes, que a gente não consegue dissociar de vida e obra, mas já desses primeiros ensinos dele? O estruturalismo e o Saussure são fundamentais no pensamento de Barthes. São eles o primeiro agon, né? Pelo regime de signos que Saussure tentou pensar o real, né? Que, de forma geral, para você telespectador, a gente pode dizer que está organizado em 3 elementos, que é o significante, o significado e o signo, né? Essa teoria semiótica do pensamento de Saussure foi estimulante para o pensamento de Barthes, no sentido de que Barthes, a partir daí, tentou pensar o real desde o natural ao histórico. Como acontece a linguagem que dá nome às coisas, né? Como é que seria isso, né? Porque, no final, o que está em jogo no pensamento de Barthes ainda é um problema filosófico, né? Como é que no mundo os fenômenos nos chegam e nos doam sentido, né? Melhor dizendo, esses fenômenos, eles são naturais e são neles mesmos que nós encontramos o sentido. Deciframos a natureza ou construímos a realidade? Perfeito. Deciframos a natureza ou construímos a realidade. São nos fenômenos, neles próprios, em que há um sentido, ou numa transcendência, onde é doado esse sentido, ou somos nós, a partir das nossas interações sociais e culturais, que impomos ao fenômeno. O Saussure trabalha com a arbitrariedade do discurso, né, da linguagem. Perfeito, exato. Mas somos nós que impomos a esses fenômenos um sentido. Barthes vai pegar esses 3 elementos que agora eu falei, que é o significante, o significado e o signo, para pensar também o real, como pretendia Saussure, mas de uma maneira distinta. Por quê? Barthes vai entender esse significante, né, que é o primeiro elemento, como a coisa ainda pura. Né? Eu ainda não coloquei nela nada, né? Esse fenômeno ainda diante de mim não me diz nada, não tem nenhum sentido, não tem nenhum significado e, por tal, ele não existe. Né? Ele só me chega, ele me chega sempre já me convocando a uma doação de significado, e é através da interação desse fenômeno com a minha existência, né, que esse significante inicial passa a ter significado. E logo ele passa a ser ganha uma vida própria, uma espécie de vida própria também. Exato, né? Exatamente. Logo ele passa, esse significante dotado de significado passa a ser um sentido para mim, ele passa a ser um signo. E Barthes, mais do que pensar esse regime original do significado, que é a doação de sentido, e por final o signo, Barthes pensa também a forma pela qual os signos, que já é o resultado de significante e significado, simplificando para o telespectador, pode dentro da nossa cultura, se tornar míticos, né? O que a gente pode entender por mítico dentro do pensamento de Barthes? Eu vou precisar fazer um intervalo, mas essa é uma perspectiva bastante interessante para a gente pensar o pensamento do Barthes. E você de casa não saia daí, a gente volta depois do intervalo, trazendo temas como literatura, comunicação, a televisão também, o cinema e a fotografia, a partir dessa perspectiva teórica. Até depois do intervalo, a gente se vê.
Voltamos do intervalo com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. Eu continuo a conversar com o professor de Filosofia do campus do Instituto Federal de Canguaretama e conversando sobre o Roland Barthes, filósofo francês, que também dialoga, né, escreve sobre diversas áreas. A gente estava falando sobre a estruturação, né? Quem sabe os primeiros diálogos filosóficos do Barthes que resgatam essa estrutura linguística da língua, da fala, do significante, do significado, né, do signo linguístico. Após isso, né, como é que a gente pode ver os próximos diálogos com o Barthes, né? Ele vem falando da mitologia que a gente estava falando, e aí como é que acontece então esse pensamento da mitologia a partir desse autor específico? O principal ponto é o que você, telespectador, entende por mitologia, né? Geralmente mitologia é compreendido como a mitologia grega ou a mitologia nórdica. Termina sendo uma herança eurocêntrica, né, que foi imposta para a gente como um pensamento válido e tal. Perfeito. Mas como é que é a mitologia dele, né? A mitologia em Barthes é totalmente distinto dessa leitura, né? A mitologia em Barthes é todo o regime de signo, isto é, todo signo que nós herdamos, que esquece do processo de significação histórica que ele tem, né? Porque o mais importante é entender que em Barthes que a significação ela não é um processo que eu herdo naturalmente. Toda vez que um fenômeno me chega, ele já se insere dentro de um contexto cultural. Uhum. Esse contexto cultural que o fenômeno se insere é o meu contexto cultural. O que vem antes de mim, mas que é me imposto agora. Quando eu chego no campo da semiótica, não é? Mas ele é meu também. O contexto cultural, ele sou eu também. Assim, por que você é nativo da língua portuguesa? Porque você nasce dentro de um contexto cultural da língua portuguesa. Então, o Barthes, ele tenta pensar dentro da linguagem a maneira pela qual nós abrimos mundo, né? Abrir mundo nesse sentido é como é que as coisas passam a ter para nós um significado específico, né? Você vai ver, inclusive, entre as culturas ocidentais e orientais, ainda hoje, que certos signos, eles têm um significado distinto para ambas as culturas. E logo, dessa consideração do pensamento de Barthes, você pode perceber que a constituição do sentido aos fenômenos do mundo não é uma constituição natural, mas sim uma constituição cultural e histórica que passa por um processo contínuo de ressignificação, e talvez esse seja o ponto mais importante do pensamento de Barthes, no sentido estrutural, né? Não dos temas específicos, porque Barthes está preocupado em demonstrar que um fenômeno ele não tem por si só? Ele não é imóvel, ele não é eterno, né? E mesmo o sentido que ele ganha, que ao conquistar um sentido histórico, né, cultural, esse sentido histórico-cultural está condenado a constantes mudanças. Constantes reinícios. Constantes reinícios. E esses reinícios se dá na figura que Barthes chama de, dentro do contexto da literatura, de leitor. Dentro do nosso contexto, espectador. Dentro do contexto da existência, aquele que recebe toda e qualquer mensagem. Então, a cada leitura, independente se é de uma fotografia, do cinema ou da literatura, você tem uma nova significação. Não só... É uma nova coisa. Isso, Bruno. Não só das áreas específicas da literatura, do cinema, da fotografia. A cada fala. Da existência. Porque Barthes pré-compreende, antes de tudo, que a existência só se dá na linguagem, né? Nós temos uma vida biológica, para Barthes. Sim, nós temos uma vida biológica, mas ela não é a vida humana. A vida é só o que funda, né? O que causa a existência é exatamente a linguagem. O motivo da existência se dá nesse, vamos dizer, elemento triangular, né, entre significante, significado e signo. Existe um pensador, o Flusser, ele vai dizer que a linguagem, a comunicação, na realidade, a negação da não existência, não é? A gente nega a nossa ausência de sentido pela linguagem. Isso se aplicaria também por Barthes? Sim. Em Barthes, na verdade, há também, como há na maioria dos pensadores contemporâneos a ele, em Deleuze você vai encontrar isso, você vai encontrar também em
em Heidegger, que é a preocupação com o impensado, né? Assim, incomunicável, por exemplo. O incomunicável. Seria a tarefa humana sempre estar naquele lugar em que o signo ainda não é esgotado, né? Ou seja, o signo, como ele tem essa característica de constituição histórica e social, nós nunca temos ele à mão e disponível. Então, o papel do pensador para Barthes e também para alguns, como eu há pouco citei, pensadores contemporâneos, é estar nesse lugar em que o signo está aberto. Ou seja, é estar nesse lugar em que o fenômeno pode se mostrar distinto daquele momento em que agora eu o apreendo. Então, a abertura de sentido do fenômeno é fundamental para Barthes. E na perspectiva, retornando para a nossa primeira pergunta, por que Barthes para o ensino do IFRN? Por que Barthes para fazer um evento em que reúne alunos de 14 a 60 anos, né? Essa multiplicidade... Do turismo, outros rica, cursos. Do turismo, da matemática, da física, das ciências humanas, né? Da educação do campo. Por quê? Né? Por que Barthes, dentro de um campo, do campus, por exemplo, que tem como tema a diversidade? O fato está na própria constituição do pensamento de Barthes que agora a gente falava. O pensamento de Barthes é um pensamento do que ainda não veio. Né? É um pensamento que, além de ser do que ainda não veio, do impensado, é um pensamento que pensa assim, o contexto do real dentro de uma perspectiva em que eu sou herdeiro e também sou aquele que intensifica a cultura. Né? Eu não apenas herdo o sentido da minha cultura, como eu também dou o sentido a ela, eu a intensifico, porque eu participo... E aí entra o significado de ressignificação ou não? De ressignificação, perfeito. Que eu não queria tocar com o telespectador, mas a ressignificação, já que você entrou, vamos lembrar. A ressignificação para o pensamento de Barthes, ela é exatamente o processo do pensar. Né? E a maneira pela qual toda e qualquer mensagem, ela já é herdada. Né? O leitor, quando tem em mãos um romance, ele não tem o romance acabado. Uhum. Ele passa a ressignificar aquele romance desde a perspectiva histórica, cultural que ele tem. Uhum. Né? E aí, exemplificando, a bagagem cultural, os pensamentos que vão ser lançados para ele interpretar aquilo, tudo isso faz parte dessa nova coisa, dessa ressignificação, né? Perfeito. E você consegue ver... Você quer falar, Bruno? Não, pode. Você consegue ver... Não sei se o telespectador consegue ver, mas seria interessante que você e eles conseguissem ver a coisa do pensamento de Barthes não diretamente a objetos ou temas específicos, uhum. mas a estrutura por trás dessas reflexões de fragmentos, né? De temas, de acenos. Que é qual? Observe, Barthes está fazendo um discurso sobre a maneira pela qual nós doamos sentidos aos fenômenos e existimos também. E, estruturalmente, há um discurso sobre a constituição ontológica do real. Por que é um discurso sobre a constituição geral, ontológica, né, do real? Né, sobre o que é real e por qual forma chega a ser real. Nós vamos ver essa estrutura da seguinte maneira. Nós temos um signo que nós herdamos. Esse signo herdado não tem nenhum significado natural. Nós já herdamos ele de um contexto cultural anterior, distinto do meu. Recebo esse signo dentro do meu contexto cultural e já ressignifico ele. Estruturalmente, o discurso ontológico de Barthes está dizendo o seguinte, mais atrás e mais fundamental. As coisas não têm essências nelas mesmas. E todo e qualquer processo de sentido depende de mim. E numa violência, que é isso que está em jogo, de uma imposição, que é o conceito que Barthes utiliza, sobre o real. Nós, no final, quando pensamos Barthes, nós estamos pensando sobre um regime de poder.
se você olhar. Então, tanto as relações de éticas com relação à questão do poder, quanto as relações antropológicas com relação à questão do poder, são riquíssimas para serem trabalhadas no ambiente institucional, né, por isso o evento sobre Barthes, como também no ambiente acadêmico, né, de pesquisa. Então, para ficar claro para você e para o telespectador, o pensamento de Barthes, antes de tudo, é um pensamento sobre o impensado, né? É um pensamento sobre o que ainda está por vir, é um pensamento sobre a abertura de sentido, e é um pensamento principalmente sobre toda e qualquer forma de intolerância que é baseada no fato de que eu creio que um fenômeno me aparece sempre de forma pura, restringida e esgotada, com um significado que não pode ter nenhuma outra forma de significação distinta disso. Né? E aí você faz o pensamento em movimento, nesse caso, porque você vai pensar além do que está posto de maneira muito óbvia às vezes. Exato. Em movimento, mas signo também pode se pretender imóvel, né? Sim, você vê, por exemplo... Com símbolos, por exemplo, né? Você vê, por exemplo, o caso da fotografia, que foi tema de pesquisa para Barthes também, né? Que ele escreveu um livro sobre fotografia que é chamado A Câmara Clara. Nesse livro, você vê que a fotografia, por mais que seja uma luta humana pela imobilização do tempo, né? Nós estamos ali diante do tempo e nos confrontamos... Espaço também. Espaço também, mas principalmente o tempo. Nós nos confrontamos com o tempo e tentamos torná-lo imóvel. Mesmo ali onde não há um movimento, nós implicamos um movimento de pensamento. Então, a perspectiva em Barthes é a perspectiva do movimento, mas também é a perspectiva do imóvel, porque há figuras, ou temas ou fragmentos do nosso contexto de vida, né, no real, que se apresentam para nós, que no final, como agora há pouco nós falamos, nós impomos essas figuras um sentido de imobilidade, né? Mas mesmo elas ainda são lugar do impensado, são lugar do pensamento. Professor Alfredo, a gente já esgotou o tempo, mas agradeço a entrevista também, né? E essa tentativa que a gente teve, um programa relativamente curto, de se aprofundar um pouco em um filósofo bastante caro para essas diversas áreas que a gente tocou. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado você, Bruno, pela iniciativa. E você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Nós terminamos mais um programa Educação em Pauta e nos vemos na próxima semana, no mesmo horário aqui na TV Câmara. Lembrando que você pode também acompanhar as nossas postagens pelo Facebook, nossa fanpage, pelo nosso Twitter e também pelas redes sociais, como o YouTube, onde todos os nossos programas são adicionados na segunda posterior à exibição do nosso programa. A gente se vê na próxima semana. Até lá.